Olá você, nós voltamos agora do nosso intervalo, né? Sobre o assunto que nós iremos falar hoje sobre povos indígenas, né? Demarcações de terras e mineração e os seus impactos ambientais, né? Os seus lados mais negativos. Então, pessoal, se vocês ouvirem um barulho de música, peço desculpas porque a minha vizinhança não ajuda muito, né? Aí complica mais as coisas. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Hoje a gente vai falar sobre... Antes de mais nada, eu queria começar falando sobre demarcações de terras. Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar na escola, no seu curso, na faculdade? Você já ouviu falar nas redes sociais sobre essa questão de demarcações de terras? Pois bem, é meio polêmico esse assunto, mas mesmo assim é bom abordarmos e conversarmos um pouco sobre isso, porque até então os povos indígenas que estão aqui no Brasil, né, passaram por uma luta muito grande, tem uma história história de luta, e é importante a gente conversar sobre isso, tá certo? Bom, mas em meio a isso surge uma pergunta muito interessante. Por que demarcar terras, né? Existem dois motivos específicos que a gente pode, até então, dar exemplos aqui. Por que demarcar terras? Pessoal, o primeiro motivo seria a garantia da diversidade étnica e cultural, tá? A gente sabe disso, nós sabemos da importância do índio, né, da história do índio, dos povos indígenas aqui no Brasil, né? E isso a gente pode estar verificando desde 1500 anos, né? Mediante a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, as terras indígenas são áreas fundamentais, galera, para a reprodução física e cultural, tá, dos povos indígenas, com a manutenção de seus modos de vida tradicionais, né, saberes e expressões culturais únicos, enriquecendo o patrimônio cultural brasileiro. Então, por exemplo, a medicina natural, né, como nós temos como exemplo, os povos indígenas, eles têm modos de sobrevivência, sabe? Eles muitas vezes não vão ao médico, eles usam a medicina natural, tá? A gente tem a oportunidade de utilizar o saber deles para o nosso dia a dia, sabe? E também é uma questão que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, né? Então um desses motivos é a garantia da diversidade étnica e cultural que nós temos aqui, tá? Esse é um dos motivos. E o outro motivo seria a conservação ambiental, né? A conservação do meio ambiente. Então, assim, galera, é meio polêmico esse assunto quando a gente fala isso, porque a gente tem um problema em relação aos garimpeiros, né? As invasões de terras demarcadas, né? E também temos a noção do governo atual, que não está ajudando muito, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que eu fiz uma pequena pesquisa em relação a isso, e eu queria que você prestasse atenção para você ter uma noção do que a presença do índio no meio ambiente pode trazer, tá certo? Veja bem, visto que tal medida protetiva consolida e constrói para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, veja bem como para o controle climático global, visto que as terras indígenas apresentam as áreas mais protegidas ambientalmente. Ou seja, mediante uma pesquisa que eu fiz, mais de 80% da preservação do meio ambiente, do meio ecológico, vem do índio, vem das terras demarcadas dos índios. Então isso é maravilhoso. Então, agora a gente sabe da importância do povo indígena, do índio, nessas terras demarcadas. E aqui no Brasil também, né? Não só de uma forma local, nacional, mas também global. Assim, a demarcação de terras indígenas também constrói para que seja garantida a toda a população brasileira e mundial, como falei para vocês, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Quem puder depois fazer uma pequena pesquisa do artigo 225, lá na IF, a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso, né? Então quem tiver a oportunidade de pesquisar sobre isso, você pode estar vendo no artigo 225. Que quer dizer o quê? Que o artigo 225, ele diz que é prioridade do poder público e da coletividade, nós da coletividade, de mantermos um ambiente ecologicamente limpo,
manter o ar limpo, enfim, então assim, uma obrigação não só do poder público, mas também nossa, tá? Bom, mas quando a gente fala de terras demarcadas, a gente também fala de mineração, né? Que a mineração, ela trata-se de um dos meios mais importantes de atividades econômicas. A gente sabe disso, né? Nós sabemos que tem, tanto aqui no Brasil como também mundial. Nós temos, por exemplo, a Vale, que é um grande exemplo disso, mas também um grande exemplo que deixou um grande impacto negativo ambiental, né? E nessa extração de minérios, a gente pode tirar como exemplo como o petróleo e o carvão natural, né? Sabe? Né? São esses dois produtos que nós extraímos do meio ambiente, né? Para poder fazer a roda da economia girar, tá certo? Esse vídeo pode ficar um pouco longo, pessoal, mas é importante eu falar isso para vocês, para que vocês possam ter uma noção, porque às vezes a gente julga, nós julgamos e não lemos e não pesquisamos, e às vezes a gente julga uma determinada situação envolvendo todas as pessoas. Então, assim, eu comecei a falar sobre os povos indígenas porque eles têm uma importância aqui no Brasil, como também a mineração tem uma importância também, mas que essa mineração ela pode prejudicar muitas vezes esses povos, famílias, né, que estão nessas áreas demarcadas. Bom, mas toda mineração ela traz seus impactos ambientais, né, de formas negativas e diversas. Essas podem ser alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções, tá certo? Só que pra gente poder falar sobre isso, né, a gente precisa dar exemplos para vocês terem uma noção de que quais esses impactos podem acontecer, né? Que tipo de impactos pode acontecer. Então, que impactos podem vir? Então, remoção da vegetação em toda a área de extensão, isso é óbvio, né? Poluição dos recursos hídricos, isso pode ser superficiais e subterrâneos. A gente pode usar como exemplo os lençóis freáticos, tá certo? Contaminação dos solos por elementos tóxicos, né? Esses exemplos eu estou dando aqui para vocês, mas temos um exemplo maior que aconteceu ano passado, né? Que eu acredito que foi 2018 para 2019, que foi Mariana e Brumadinho, né? Devido com a responsabilidade da Vale, que até agora está em justiça e nada foi resolvido, né? Isso é muito triste, que foi um dos maiores impactos ambientais aqui no Brasil. Poluição dos rios, né, pelo descarte indevido de material produzido e não aproveitado, né, porque toda mineração ela tem seu material, né, é feito o resgate de um determinado mineral e existem resíduos, e muitas vezes quando esses resíduos não são aproveitados, eles são descartados de forma inadequada e podem trazer danos ao meio ambiente. A mortandade de peixes em áreas de rio poluídos por elementos químicos oriundos em minas. Então, ou seja, se existe uma mineração e perto tem um rio, esse rio ele é um rio puro, é um rio que tem grande quantidade de peixes, pode vir a morrer as espécies que tem lá, devido a essa mineração e o descarte desses rejeitos. E a contaminação de águas superficiais, né? Água doce e salgada, pelo vazamento direto dos minerais extraídos ou por seus componentes, tais como o petróleo, por exemplo, que a gente teve um grande exemplo disso, de toda a costa nordeste, né? Litoral brasileira, quase toda, vários estados, 106 estados, se eu não me engano, com essa contaminação de óleo, né, que foi vazada, que trouxe grandes prejuízos, né, e também a gente pode usar também como exemplo como o mercúrio, né, o mercúrio que foi lançado também, né, uma grande quantidade de mercúrio que foi um dos grandes problemas de Mariana, né, que nós estamos aí, né, que ainda é uma situação que não foi resolvida, infelizmente, e milhares de pessoas ficaram contaminadas e muitas famílias perderam seus parentes, né. Bom, pessoal, então eu fiz uma breve pesquisa aqui para mostrar para vocês que uma situação, né, povos indígenas tem uma ligação com essa questão da mineração, sabe? Uma questão muitas vezes negativa mesmo, e que a gente precisa prestar mais atenção, a gente precisa ter mais conhecimento sobre o assunto. Eu só estou dando um esboço, mas depois vocês podem pesquisar, vocês podem estar pesquisando
e vendo na sua pesquisa um pouco mais sobre esse assunto e tirar suas conclusões também. E aqui embaixo você pode colocar o seu comentário, tá, sobre isso, tá? E para finalizar, galera, eu queria dizer o seguinte para vocês. Diversos estudos ambientais indicam que muitos dos materiais gerados pela mineração são rejeitos, estes muitas vezes erroneamente descartados. Na produção do ouro, por exemplo, 99% de todo o material produzido não é aproveitado, vejam bem, sendo muitas vezes depositados de forma deliberada no leito de rios ou em áreas onde as águas das chuvas escoam para a sedimentação de cursos d'água. Veja que situação. Na extração do cobre, por sua vez, menos de 1% do que é extraído costuma ser devidamente aproveitado, ao passo que o restante é lixo. Então isso é uma tristeza muito grande, né? É problemático isso. Então por isso eu estou passando essa informação para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é importante que vocês possam ter essa noção e que vocês também possam tirar suas conclusões, tá certo? Meu nome é Guilherme Martins, sigam o Mundo Eco Vive, tá? Meu blog aqui no Instagram. Seja bem-vindo você que está me seguindo, você que não está me seguindo, comece a seguir, muitas novidades irão vir por aí, tá certo? Dúvidas e informações é só entrar em contato comigo. Muito obrigado.